20 mil mulheres são vítimas de câncer de colo do útero. Sabe que lugar é este? O Brasil. E a principal causa dessa doença é o HPV, transmitida sexualmente. Quem vai nos explicar melhor essa doença é a doutora Elvira Azevedo, ginecologista, que está aqui conosco e participou de um congresso sobre o assunto no Rio de Janeiro, congresso mundial, que aconteceu nos dias de 4 a 7 de julho. Doutora, que doença é essa, o HPV? Pelo que eu já ouvi falar, é uma doença que não causa tantos danos aos homens, não é isso? Na verdade é o seguinte, o HPV, que é o papiloma vírus humano, é um vírus, assim como existem outros vírus, vírus da gripe, vírus da catapora, só que ele é transmitido sexualmente. E o problema do HPV, diferentemente dos outros vírus, é que quando ele entra no organismo da mulher, principalmente, ele causa alterações que vão levar à formação de um câncer. Portanto, o que se sabe hoje em dia é que 100% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo HPV, diferente de câncer de mama, câncer de pulmão. Então, realmente, hoje o câncer de colo é considerado uma doença sexualmente transmissível. E porque a imunidade do homem é melhor, não se sabe ainda, mas a mulher não tem a mesma capacidade de defesa que o homem tem de eliminar o vírus. Portanto, não quer dizer que toda mulher... Eliminar significa que o homem pode contrair o HPV e eliminá-lo sem precisar ter um tratamento? Sem tratamento. Significa que ele não vai mais portar o HPV? Isso. Ele entra em contato... A gente observa isso na gripe, por exemplo. Uma pessoa pega gripe e tem várias pessoas no mesmo recinto, umas contraem, outras não contraem. O HPV, no caso, é em relação ao homem. A mulher tem uma capacidade de não se defender bem contra o HPV. E o homem não. O homem tem uma imunidade, que são as defesas locais, bem melhores do que a mulher. Então ele se contamina e ele mesmo elimina sem tratamento. Mas isso não quer dizer que é 100%. Vão ter homens que vão adquirir a doença e hoje esse índice de doença masculina está aumentando. Porque hoje existem, a AIDS está aí assim, num índice muito alto, comprometendo a imunidade do homem também. O uso de algumas medicações também comprometendo a imunidade do homem e está tendo um aumento na incidência de câncer de pênis. Então, assim, o câncer de colo do útero na mulher e o câncer de pênis no homem. Quer dizer, já foi constatado, também causa problema ao Causa. Não na mesma, como eu falei, na mesma intensidade do câncer de colo de útero, mas causa também câncer de pênis de homem. E, infelizmente, o tratamento no homem que tem um câncer de pênis é a amputação do pênis. Com certeza é uma solução bem dolorosa. Não é uma solução agradável, realmente, principalmente, e tem outro agravante, é que o HPV, ele acomete as pessoas jovens. Então, a mulher... Mas por quê? Escolhe a idade? Não é que escolha a idade, mas é porque o HPV não é uma DST, não é sexualmente transmissível. Então, qual é a maior faixa etária da atividade sexual? É no adolescente e no adulto jovem. Hoje já existem até dados que mostram que a vida sexual do brasileiro começa mais cedo. Bem mais cedo. Na adolescência. 15 anos. Hoje é a média nacional. A média é 15 anos. É tanto que a maior incidência, não de câncer de colo, de HPV, a maior incidência no Brasil é dos 16 aos 24 anos. Mas porque é um público que usa menos camisinha? É um público que tem uma rotatividade, principalmente. Não é só atividade sexual, é uma rotatividade sexual maior. O número de parceiros é bem maior, né? Então, e é um pessoal que ainda, é um público que ainda precisa ter uma maior responsabilidade quanto ao uso da camisinha e do preservativo. Então, assim, é a proteção. Então, infelizmente, esse número vem aumentando, por mais que existam orientações. Usar a camisinha para prevenir até a AIDS, né? Mas as pessoas continuam usando pouco e aumenta. Não só, hoje, por incrível que pareça, a gente deveria se preocupar mais com HPV, porque a AIDS hoje já tem tratamento. Tem um tratamento que mantém a pessoa viva por muitos anos, uma vida normal. Já o HPV, se ele evoluir para um câncer de colo de útero, não vai ter tratamento. Vai chegar a um ponto que não terá tratamento. Até o momento que a pessoa contrai HPV e ele se tornar um câncer, leva quanto tempo? Varia de acordo com o tipo de HPV e com a imunidade da paciente. Porque, por exemplo, o HPV existe mais de 120 tipos.
Mas existem dois que são os reais vilões da história. Cruéis, são, que é o tipo 16 e o tipo 18. A verruga, que todas as pessoas se preocupam muito com a verruga, né? Que o HPV, na verdade, é o causador da verruga. Só que a verruga é o que a gente chama de HPV de baixo grau, que é o 6 e o 11. Eles só causam a verruga. Só que, se você vê uma paciente que tem verruga, você já fica preocupado porque é uma paciente que pegou uma DST, então ela pode ter concomitantemente os de alto grau, que é o que vai desenvolver o câncer. Então, assim, pacientes que têm baixo grau demoram muitos anos ou talvez nunca desenvolvam. Mas pacientes com o 16 e 18, que são chamados de HPV de alto grau, eles têm uma chance de, em 5 anos, 80% das pessoas desenvolver uma lesão pré-maligna grave. Estou falando de mulheres. Mulheres. Nesse caso, então, a estatística, só para ver se eu entendi direito, 80% das mulheres que contraem o HPV de que não grau, fazem... De alto grau. Tem que ser o 16 e o 18. Significa dizer que também uma mulher pode contrair HPV e não ter nenhum tipo de problema ao longo da vida. Problema. Elas são a maioria ou a minoria que acontece isso? Aí vem o ruim da história. No Brasil, a maioria contrai o HPV 16, que é o mais grave. Mas por que o Brasil tem esse privilégio, então? A maior parte é o tipo 16? A maior parte é o tipo 16. É assim, ele realmente é mais comum em vários locais. Mas no Brasil, porque não se sabe. Mas se sabe que o quê? Alguém chegou aqui um dia com esse vírus? 16 e ele está propagando, que ele se propaga muito rápido. E ainda existe um agravante. A paciente pode se recontaminar com ele várias vezes, porque se ela tiver mais de teve uma relação agora, se contaminou, daqui a um ano ela teve com outra pessoa portadora, se contaminou, aí ela pode se contaminar com o 18, aí eles se unindo, o 16 e o 18, a velocidade de progressão para um câncer de colo é mais rápida ainda, certo? Porque assim, eles se acoplam e aceleram mais o procedimento. E só se contrai de maneira sexual ou tem outros meios? É uma doença sexualmente transmissível. Só que não existe 100% na literatura descartando o contágio em sanitários e alguma coisa por contato. Por exemplo, a herpes também é uma doença sexualmente transmissível. Só que o contato físico pode ter a contaminação. O HPV ainda está em estudo porque não é o normal, mas existem casos isolados de pacientes sem atividade sexual que adquirem a verruga, não o câncer de colo, mas a verruga que é o HPV de baixo grau. Então, assim, se o de alto grau também se contrai num contato com o sanitário, ainda está em estudo, não é 100% comprovado. Então, você não pode julgar e dizer que pegou aquele HPV com aquele seu parceiro. Até porque o HPV, assim como todo vírus, ele pode ficar incubado durante vários anos. Então, ela pode ter se contaminado com um parceiro que tinha há 10 anos o HPV, a imunidade dele resolveu o problema, ela se contaminou e ela continuou. Então, eu sempre comento, por favor, não se preocupem como você pegou. Se preocupem em tratar. Para você não... Já batendo no marido, né? Porque assim, tem que evitar já tem tanto problema e você está portadora de uma doença que pode evoluir para o câncer, então não arranje outros problemas. Se preocupe em tratar e evitar o próximo contágio. Se você já pegou e você não tem um parceiro fixo, se prepare para no próximo, não se proteger no próximo parceiro. Se você tem um parceiro fixo, que ele procure um urologista para saber se ele tem ou não tem também o HPV, para não ver um recontágio. Ok. Mas como tratar desta doença, como fazer na situação e como saber se você tem esse vírus? É o que a gente vai saber depois do intervalo, porque agora tem uma grande novidade para você. Preste atenção nesse recadinho, Shopping dos Estofados. Olha aí. Chegou a facilidade que faltava para você em Parelhas. Agora Parelhas tem Shopping dos Estofados, ao lado do supermercado Super Bom. Uma loja completa com artigos para reformas de estofados, bancos de automóveis e uma diversidade em lindas cortinas, artigos para cama, mesa e banho, tapetes e muito mais. A qualidade do nosso material vai deixar seu estofado novinho em folha e garantimos a cobertura do banco do seu carro com a mais alta qualidade. Venha comprovar.
Faça seu orçamento. Agende-se pelo telefone 9975-6639. Ligue agora, 9975-6639. Estamos em Parelhas, vizinho ao supermercado Superbom. Shopping dos Estofados. Capacidade e qualidade para atender você. Na hora de cuidar da saúde, experiência é fundamental. Isto a Policlínica Santo Antônio tem de sobra. A experiência do médico Dr. Antônio Petronilo, que há 34 anos trabalha salvando vidas e é membro do Conselho Brasileiro de Cirurgiões desde 1982. Na Policlínica Santo Antônio você também encontra a certeza de um bom atendimento e equipamentos modernos, que auxiliam no tratamento e prevenção de doenças. Policlínica Santo Antônio, experiência e modernidade a serviço de sua saúde. Estamos de volta agora para saber, doutora, existe algum sintoma, algum sinal que possa identificar que tanto a mulher quanto o homem tem HPV? Infelizmente não. Por isso que é uma doença tão perigosa e tão traiçoeira, porque ela, como a gente chama, é insidiosa. Ela não dá sinais e sintomas. Quando vem a dar, já está instalado o câncer de colo do útero, que é o principal sinal, o sintoma do câncer de colo do útero, é o sangramento durante a atividade sexual. Mas isso leva quanto tempo? Desde o período que a mulher... Aí é uma média de 5 anos. Agora, o que chama a atenção, que podemos, assim, orientar a população, é que se aparecer alguma verruga externamente na vulva, procure o ginecologista, porque pode ser que uma pessoa que porta o HPV de baixo grau, como eu falei, que é o que dá a verruga, ela pode também estar sendo portadora do de alto grau, que leva o câncer de colo. E no homem é a mesma coisa. Se for de baixo grau, pode aparecer uma verruga. Se for de alto grau, aí só no exame do urologista. Ele não dá sintomas. Mas assim, existem mulheres que têm aquela rotina de ir a ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Nessa consulta de rotina, é possível saber se tem HPV ou não? É exatamente aí o nosso combate ao HPV. Como não tem sinais e sintomas, muitas vezes a paciente diz, eu não sinto nada, então eu não vou ao médico. O grande erro, porque por o HPV não dar nenhum sintoma, ela deve obrigatoriamente ir ao médico anualmente. E dependendo, se for portadora de HPV, e de 6 em 6 meses. Por isso que o nome é chamado preventivo, porque vai prevenir a doença antes dela chegar. Porque a gente só consegue detectar o HPV no exame ginecológico de rotina. Chamando bem a atenção o seguinte: infelizmente, outro fator que corrobora com o nosso país ser campeão de HPV e câncer de colo se diz respeito aos exames. No Brasil, o serviço público, na grande maioria das vezes, só dispõe o preventivo ou o Papa Nicolau. Então, mas é isso, a gente só continua falando sobre isso, mas a minha pergunta é o seguinte: naquele exame de rotina, daquelas mulheres que vão todo ano ao ginecologista, nesse exame de rotina, ela descobre se tem ou não HPV? Depende. Se ela for para o serviço público, ela vai fazer só o Papa Nicolau. Se ela for para um serviço privado, ela vai fazer o Papa Nicolau associado à colposcopia. Que esse é o diferencial. Porque o correto é que o serviço público tivesse as duas coisas. Mas aquele exame de rotina anual é para diagnosticar exclusivamente o HPV. Esse é o objetivo. E se ela fizer um exame bem feito de rotina anual, ela descobre. Que é o que acontece no consultório. Nós descobrimos a cada consulta vários casos de HPV. Trazendo para o caso de Parelhas, a senhora aqui atende muitas pessoas na cidade. Em Parelhas, há muitas pessoas com HPV? Muitas. É muito alta a incidência, não só em Parelhas, como na região do Seridó, que eu atendo aqui em Parelhas, mas drena muito paciente dos outros municípios. E, infelizmente, ainda é muito alto. A senhora tem uma estatística, um percentual aí? Olhe, digamos que a cada 10 pacientes que eu atendo num dia, pelo menos 5 tem uma alteração da HPV. É muito alto, muito sabe? alto. Mais de 50%. É muito alto. E assim... Quer dizer, é 50% no caso. Infelizmente, acometendo pacientes cada vez mais jovens. Recentemente, eu atendi uma paciente de 15 anos com HPV. Então, essa paciente com 20 e poucos anos, ela poderia já ser portadora de câncer de colo. Que, infelizmente, isso é um índice terrível para a nossa região. E a única forma de prevenir HPV é usando camisinha? Usando camisinha. Só que a camisinha, ela protege contra o HPV de colo do útero, que, felizmente, é o que causa o câncer, né? Mas não previne contra o HPV de vulva.
certo? Então, o correto seria não só a camisinha, mas diminuir o número de parceiros. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil de controlar na modernidade atual, lógico. Hoje em dia são outros padrões de passado, mas tem que se saber com quem você vai sair. Não sair de qualquer jeito com todo mundo, porque às vezes usa a camisinha, protege o HPV de colo, mas não protege o HPV de vulva. E também existe o câncer de vulva decorrente do HPV. Não Isso só é de mais, colo. isso é mais raro. É mais raro, mas também acomete. A senhora falou também, quem falou para mim anteriormente, a respeito da vacina. Seria uma outra forma de prevenir também? Seria. Eu vou só complementar a respeito do preventivo. Fique à vontade. Porque é um dado que eu acho interessante da população saber. Porque a população procura muito realizar o preventivo e muitas vezes fica tranquila, porque olha o resultado, está tudo normal. Mas os resultados, os estudos mostram, nesse congresso foram alarmantes. 65% dos preventivos normais, as pacientes podem ser portadoras de HPV. Ou seja, de 100 mulheres com HPV, apenas 35 vão ser diagnosticadas. Só 35 E aquelas 65 vão continuar com HPV e o HPV vai continuar lá dentro do colo do útero fazendo todas as transformações malignas. Se uma mulher um dia chegar a diagnosticar que ela está com câncer de colo do útero, ela pode ter a certeza que ela contraiu HPV ou pode ter sido ocasionado por outro motivo? Não, ela pode ter certeza que ela teve HPV. Então, só o câncer de colo do útero é 100% HPV. Conversando anteriormente com o Dr. Antônio, alguma coisa que já foi prefeito da cidade, que é médico, ele falou que os índices de mulheres com câncer de colo do útero em Parelhas vem caindo ao longo dos anos. Isso é verdade? É verdade. Porque está havendo realmente uma maior prevenção. Tanto o Dr. Antônio como eu, a gente vem fazendo mais exames com imagem de colposcopia para detectar alterações no HPV, realizar tratamento de excisão, retirada da mancha, porque o HPV no colo, ele causa uma mancha. Não é uma ferida, como as pessoas muitas vezes, eu tenho uma ferida. Não, é uma mancha. E esse é o perigo. Então essa mancha ela tem que ser retirada. E como a gente está conseguindo prevenir, detectar quando ainda é só HPV, consequentemente o índice de câncer de colo diminui. Existe também, como a senhora falou, a questão da vacina. É possível encontrar essa vacina no Brasil? Essa vacina, ela já existe, já é fabricada por 2 laboratórios no Brasil. É uma vacina que chama-se vacina quadrivalente. Por quê? Ela pega o HPV, como eu falei, que tinha vários tipos, né? O 16, o 18, que é o de alto grau, e pega também o da verruga. Então, previne também o aparecimento de verruga. E ela já é comercializada, já tem muita gente usando. Só que o problema é o seguinte, ela é feita a nível privado. Infelizmente, no Brasil ainda não existe uma política de saúde que traga essa vacina gratuitamente à população, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, assim, nesse congresso, a gente viu os dados publicados que o índice de câncer de colo nos países do primeiro mundo é baixo, quase nada, porque as pacientes tomam a vacina, elas previnem e não vêm a desenvolver nem HPV, porque foi comprovado que algumas vacinas não é 100% de proteção, mas o do HPV é 100% de proteção. Durante quanto tempo? Durante a vida toda. Você toma uma vacina e está protegido? São 3 vacinas, são 3 doses. Você fica protegido. Então, assim, só que a vacinação, detalhe, ela só pode ser feita em meninas e adolescentes que nunca entraram em contato com o HPV. Então, ela é indicada para crianças de 9 anos até 24 anos de idade no máximo. Porque após 24 anos de idade, já está comprovado que todas as pessoas vão ter algum contato com o HPV. Então não tem mais indicação. A consciência dos pais assim, bem moderna muito também. Moderna, pensar, por isso olha, que minha filha um dia vai fazer relação sexual e eu vou aplicar a vacina nela. Não pode estar preocupado em ter aquela visão, né, muito antiquada, que a filha nunca vai fazer isso, porque vai. E tem que prevenir a saúde, tem que cuidar da saúde dela. Do mesmo jeito que tem a vacina para hepatite, para catapora, para tétano, tem que fazer do HPV, porque é muito mais sério. Então, assim, a minha preocupação em transmitir essa entrevista à população é isso, é orientar que existe a vacina. Tudo bem, infelizmente ainda é muito caro.
Aqui no Seridó, por exemplo, alguém encontra? A gente não sei se tem nas farmácias, provavelmente não. Mas é uma coisa que se pode conseguir em Natal e trazer, desde que seja solicitado. Né? E sonho eu com o dia em que o Sistema Único de Saúde do nosso país consiga enquadrar no esquema de vacinação gratuita, assim como conseguiu da hepatite B, que hoje é gratuito, né? As crianças recebem hepatite B gratuitamente. E espero que a vacina da HPV seja incluída nessa programação. Agora, será que homem pode tomar essa vacina? E quando se descobre que tem HPV, o que fazer? Estas perguntas, a doutora Elvira responde no próximo bloco. Já já. Landlord says I should buy a tent, but he can kiss my ass 'cause I paid the rent, so I doubt he'll kick me out this afternoon. Down on the corner in a CD bar, jukebox cranking out the CCR. Had a few to Susie Q this afternoon. Oh, you better hang on if you're tagging along, 'cause we'll be doing this till 6 in the morning. Nothing wrong with going all night long. Tough to put the brakes on, doesn't matter when you drive or get up and go out. O Centro de Análises Clínicas de Parelhas sabe da importância que tem as pessoas que você ama. Por isso, nós investimos cada vez mais para cuidar bem da sua saúde e de sua família. Em 2011, vamos continuar fazendo isso, buscando sempre o melhor para lhe atender. Primeira pergunta. Essa vacina, homens podem tomar? Também podem. Do mesmo jeito que a mulher se contamina e pode evoluir com doença maligna e verrugas, o homem também se contamina e deve também tomar. Saiu um estudo recentemente, que foi publicado agora no Congresso, mostrando a eficácia da vacina para a prevenção das verrugas no homem. Que a verruga era antigamente chamada como uma doença sexualmente transmissível, conhecida como crista de Galo. Então, hoje, no homem, ela é totalmente prevenível com a vacina. Também. A pessoa descobriu que tem HPV. Tanto homem quanto mulher, o que fazer? Como é esse tratamento? É demorado? Não. É doloroso? É um pouco doloroso, mas nada que seja nem próximo do que a dor do câncer de colo. Então, assim, no homem, o urologista faz aplicações de queimagem das lesões, das manchas ou verrugas de HPV. Na mulher, o ideal é que seja feita a retirada, porque ele, como eu já falei, ele penetra no tecido do colo e dá uma mancha. O tratamento ideal é a retirada, que a gente chama excisão da pele doente. Então, a gente, na hora que retira aquela área, a gente está retirando a manifestação da doença. Tudo bem que o HPV pode persistir naquele colo do útero, por isso a importância de, mesmo após a retirada, fazer um controle de 6 em 6 meses durante 2 anos. Caso de 6 em 6 meses estiver normal, ela é considerada curada. Até porque os estudos mostram que na hora que você retira, que faz aquela pequena cirurgia para retirar aquela mancha, ativa o sistema imunológico, as defesas da mulher, e naquela área o seu próprio organismo migra para defender contra aquele vírus. Então, se ainda ficou algum foco, o próprio organismo vai eliminar. Isso é um tratamento que demora quanto tempo? Não, esse tratamento é feito numa sessão no consultório. Agora, se tem um outro detalhe, na hora que você retira essa mancha, é enviado para biópsia. Porque a gente tem que ter certeza se é HPV, se existe HPV com o que a gente chama NIC1, que é a displasia leve, NIC2 ou NIC3. No caso do NIC1, retirada a mancha, está feito o tratamento, a paciente fica tranquila. No caso de NIC2 e NIC3, aí a gente já chama lesão de alto grau para câncer de colo. Então, nesses casos, tem que caminhar para uma cirurgia maior, onde vai ser retirado todo o colo, que a gente chama colonização, para poder ser feito realmente tratamento. Porque, Vanderlei, nessas pacientes que têm NIC3, que é considerado um câncer já localizado, já é um câncer localizado, ele pode ter penetrado no canal do colo do útero, certo? E muitas vezes na retirada da pele não vê. Então tem que entrar, retirar o colo todo,
para prevenir que volte a doença dentro do canal e não seja nem possível de ser visualizado no exame de rotina. Agora, o que é o colo do útero? O colo, qual a serventia que ele tem, qual a utilidade? Porque é o seguinte, o útero ele é dividido em corpo e colo. O corpo é a parte maior, onde quando a mulher engravida fica o bebê. É como se você imaginasse uma garrafa. O corpo seria o conteúdo da garrafa e o colo seria a entrada. Então, assim, o colo é necessário para fechar o útero. Uma mulher sem colo tem o risco de não segurar um bebê. Se ela fizer uma cirurgia que retira o colo, ela não segura o bebê. Ele serve como um esfíncter que segura tudo que tem dentro do útero. Então, assim, ele tem a função dele. É uma parte do útero também, só que é dividido corpo e colo. Agora a senhora falou aí também, no caso de quando o homem descobre, o médico vai lá e retira a mancha, mas nem todo homem sabe também que tem HPV, porque no homem ele é menos visível. Ele é menos incidente também. Então, como é que o cara descobre através da mulher que teve o HPV, o que é que ele deve fazer aí? A nossa cultura, os homens não procuram espontaneamente o urologista para fazer a peniscopia, né? Que é similar à colposcopia, porque é o único exame que o homem pode detectar. Então, 99% dos casos, é a mulher que descobre no consultório, parceira, diz a ele vai ao consultório para poder fazer o exame e descobrir se tem ou não. Agora, doutora, a senhora também falou que um dos sinais que a pessoa já estivesse com o câncer do colo do útero seria o sangramento. Acho que é importante ressaltar, não sei também se a informação é correta, que nem todo tipo de sangramento assim durante a relação sexual é câncer de colo do útero, para não assustar também a mulher. Não, de jeito nenhum. Mas se você tem um sangramento durante a relação, você tem que ir saber por que está sangrando. E pode ser o que, além do câncer? Pode ser só uma inflamação por algum corrimento, alguma bactéria que esteja irritando o colo, irritou quando teve a relação, sangrou. Entendeu? Não necessariamente, lógico que não. Mas na dúvida, sempre é melhor procurar para não correr o risco de chegar a um ponto que não tem mais tratamento. E, doutora, a senhora, como a gente abriu aqui, a senhora participou desse congresso, acredito que muitas dessas informações aconteceram nesse congresso. Que congresso é esse? Qual foi a utilidade? O que é que ele trouxe de novo para a senhora? O que é que ele trouxe de novo através do seu trabalho para a região? Esse congresso ele acontece a cada 3 anos. É um encontro mundial de todos os ginecologistas que são especialistas em câncer de colo do útero e se reúnem para mostrar as pesquisas que são feitas em cada país e os tratamentos novos, exames novos. E assim, é de grande valia para a gente ver como o nosso, infelizmente, a gente vê como o nosso país ainda está muito aquém do primeiro mundo. O nosso país só se compara à África em termos de incidência. Então, como a gente ainda tem que ter uma política de saúde pública, como a nossa população feminina e masculina também tem que se orientar, tem que ser educada para realizar exames completos, porque na Europa tem a genotipagem do HPV, que aqui não tem, que é a paciente não vai nem fazer o preventivo, ela faz também, mas ela colhe e faz o estudo genético. Então ela descobre que tem HPV, qual tipo de HPV. Então é tudo muito avançado em relação ainda ao nosso país. Mas a gente tem que, com isso, aprender que temos que buscar evoluir mais, estudar mais, procurar mais a ajuda política para que seja feito um trabalho maior, porque é um absurdo a gente continuar sendo campeão de uma doença que é prevenível. Mas existem aquelas mulheres que retiram o útero ao longo de sua vida. Essas pessoas ainda precisam se preocupar com o HPV? Com certeza. O HPV ele não é só do colo do útero. Ele acomete qualquer epitélio, né, ou pele do nosso organismo. Eu chamo a atenção às mulheres grávidas que também não deixem de fazer o exame de prevenção e colposcopia, porque você pode estar transmitindo o HPV para o seu filho. É provado cientificamente que na hora que o bebê passa no canal do parto, o bebê pode se contaminar com HPV e desenvolver o HPV laríngeo, que é na laringe ou cordas vocais. E daí surgiu um câncer de laringe por conta do HPV também. Está aumentando muito a incidência. Foi comprovado, foi um tópico de uma aula que assim, se chamou muita atenção sobre isso. Prevenção em grávidas, porque a grávida tem uma queda natural da imunidade,
o HPV se desenvolve mais rápido e contamina o seu bebê. E falando no útero, realmente as pacientes não podem se esquecer. Tirou o útero, fez esterectomia, por favor, não deixem de procurar um médico, porque o HPV ele continua, ele pode contaminar a vulva, a vagina e desenvolver câncer de vulva e vagina, que é tão grave quanto o câncer de colo do útero. E a incidência vem aumentando, porque as pacientes acham que depois que tiram o útero, estão bem. Agora, para a gente saber a solução aqui no Seridó, no caso. Hoje uma mulher quiser descobrir, pode procurar a senhora onde, em que lugar. Pode falar com todo o Seridó, no caso, como a gente essa toda a região. Como eu falei, para as mulheres, elas têm que fazer a colposcopia. É de total importância. Esse congresso, na verdade, ele faz o estudo de câncer de colo do útero e colposcopia. Porque é o exame básico que a gente vai ver se a paciente tem ou não tem HPV. Então, eu mando um recado para as mulheres. Não se contentem só com o preventivo. Porque você tem grande chance de ter o HPV e não saber se o exame dá normal. Então, faça a colposcopia para você ver se tem alguma alteração. Se tiver, siga em frente, faça a biópsia para poder fazer o tratamento. Porque é a única maneira que a gente tem de baixar os nossos índices de câncer de colo do útero. Então, mas nesse caso o pessoal vai procurar a senhora, vai aqui na região. Eu atendo toda sexta e sábado na ECOM, aqui em Parelhas, durante todo o dia, manhã e tarde. Nas outras cidades da região do Seridó também? Inclusive, agora nesse congresso mesmo, eu adquiri outro aparelho, que é o videocolposcópio com captura de imagem, para a gente fazer um diagnóstico melhor dessas alterações de HPV. E é só chegar lá na ECOM, marcar isso aí? É só chegar e marcar. Nas outras cidades da região também? A senhora atendeu outras cidades aqui Não, da região? as pacientes de outros municípios vêm ser atendidas aqui. Jardim, Seridó, Carnaúba, todos. A senhora atende em Natal também? Em Natal, no momento, eu parei o meu consultório porque eu estou me dedicando ao ensino. Eu estou dando aula na UNP, então todos os dias eu estou dando aula agora. Para a gente encerrar aqui, eu fiquei curioso com o dado, que a senhora falou que o Brasil é um dos lugares onde mais tem casos de HPV. Qual que tem menos? Qual é a região do mundo aí que menos tem? Austrália e Canadá. Exemplo. São países exemplos. No congresso, eles vieram mostrar as estatísticas deles, deve dar orgulho. Como eles tratam a saúde feminina. Prevenção, estudo genético, tratamento. Então, o índice lá de câncer de colo é mínimo. Mas não sei também se eles são tão referências quanto nós na questão do HIV, que aqui também o Brasil é referência no tratamento. Em relação ao HIV, o Brasil é referência. E foram tanto para o HIV e esqueceram do HPV. Só que o HPV tem tratamento. E o câncer de colo, se não for precoce, não tem. Ok, doutora, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, porque eu preciso esclarecer as minhas mulheres, né? Para que elas não adoeçam. Ok, doutora, obrigado. Obrigada também. Você já sabe, no nosso programa você pode dar sua opinião e dizer quem é a pessoa que deve sentar aqui na nossa bancada e responder as suas perguntas, que você pode mandar através do nosso e-mail, contato@tvseridó.com, ou então do nosso Twitter, @tvseridó. Para você que nos acompanha, um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.